Olá, queridos amigos. Neste ponto de nossa leitura, de nosso estudo, chegamos ao assunto central do livro. No capítulo 5, o autor tem a ousadia de afirmar que o sacerdócio de Jesus é superior ao de Arão. Ele argumenta que Arão foi escolhido dentre os homens, mas Jesus, diferente disso, se tornou homem. Arão tinha que lidar gentilmente com as pessoas ignorantes e errantes, pois ele mesmo estava rodeado de fraquezas, ou seja, seus próprios pecados. Mas Cristo era misericordioso e simpático, não por causa de fraqueza, mas porque ele foi tentado como nós somos. Arão tinha que oferecer sacrifícios por si mesmo, mas Jesus não precisa de sacrifícios para si. Ele é perfeito. Então, o autor cita o Salmo 2, versículo 7, para se referir a Cristo quando se tornou Filho de Deus, para que pudesse realizar o plano da salvação. O texto diz que Tu és meu filho, eu hoje te gerei. E faz referência a uma proclamação que era feita quando os reis de Israel eram entronizados e assumiam o governo do povo de Deus. Nessa ocasião, eles se tornavam teoricamente em filhos de Deus. Mas Jesus se tornou filho de Deus ao assumir a nossa natureza, para poder experimentar nossas dores e morrer pelo nosso pecado. Por ocasião de seu batismo e no momento em que foi transfigurado diante de 3 de seus discípulos, Deus, o Pai, disse em alto e bom som: Este é meu filho amado. Está lá em Mateus 3,17. Ao morrer pelos seres humanos e ressuscitar, Jesus ascendeu ao céu para interceder pelos seres humanos no santuário celestial, tornando-se assim o nosso sumo sacerdote. Como ele não veio da linhagem de Levi, ele é um sacerdote de uma outra ordem, a ordem de Melquisedeque. Esse personagem foi um rei que viveu nos tempos de Abraão. Devido às suas características, ele se tornou um tipo perfeito de Jesus. Ele era um sacerdote de Deus, antes que Arão nascesse e existisse o sacerdócio levítico. Além de sacerdote, ele era rei da cidade de Salém, que significa paz. Portanto, ele era o rei da paz. Seu nome é a junção de 2 palavras, Meleque e Sadoc, que significam, respectivamente, rei e justiça, resultando no significado rei da justiça. Tudo isso o tornava uma pregação viva. Um sacerdote e rei, um rei da paz e da justiça. Além disso, ninguém poderia contestar o seu sacerdócio pelo fato de ele não ser da descendência de Levi, pois este ainda nem havia nascido. Ele tinha autorização do céu. Ele tinha sua própria ordem sacerdotal, a ordem de Melquisedeque. Paulo cita o Salmo 110, versículo 4, dizendo que Jesus é sacerdote a partir dessa mesma ordem. Ou seja, assim como Melquisedeque, Jesus também é sacerdote sem ser da descendência de Levi. É pela mesma ordem de Melquisedeque. Essa ideia vai ser mais desenvolvida no capítulo 7. O capítulo 5 termina bem no estilo paulino, usando a metáfora de adultos que ainda se alimentam com leitinho de crianças. Ele faz isso em 1 Coríntios capítulo 3, versículos 1 e 2, como aqui, se referindo a cristãos que deveriam ter maior conhecimento pelo tempo em que estão na fé, mas ainda não conseguem discernir as verdades fundamentais para o bom crescimento espiritual. Ele diz que os adultos devem comer alimento sólido, para terem as suas faculdades exercitadas para discernir não somente o bem, mas também o mal. Versículo 14. Discernir o bem, neste caso, seria o ministério de Cristo no céu. Discernir o mal seria o perigo de continuar confiando nos sacrifícios terrestres, cuja validade já havia expirado. Cristo é a nossa oferta perfeita, que se doou em favor de cada um de nós. Graças ao Pai, graças à Trindade. Por isso, amém.